Olá, turma do nono ano, vamos à nossa aula de artes dessa semana. Iniciaremos com as correções passadas na última aula. Você está aprendendo sobre os movimentos da contracultura. Para verificar seus conhecimentos até o momento, complete as lacunas do texto com as palavras do quadro abaixo. Contestador, expressão sociais, música, jovens e pacifistas. Vamos lá. Os movimentos de contracultura foram protagonizados por jovens, suas ideias eram contestadoras e pacifistas, opondo-se ao armamento nuclear, às guerras e aos padrões sociais ditados na época. A música era uma linguagem artística muito utilizada como forma de expressão dos movimentos, principalmente por meio do rock. Então, jovens, contestadoras, pacifistas sociais, música e expressão. Continuando, o que você percebe? Você percebe características da contracultura, expressões no trecho da canção acima? Vamos ver. Uma coisa que mostra é a contestação e o inconformismo expresso no trecho da música, Agora vamos lá. Lê o texto abaixo e complete com as palavras do quadro. O termo contracultura foi inventado pela imprensa norte-americana nos anos 60 para designar um conjunto de manifestações culturais novas que floresceram não só nos Estados Unidos, como em vários outros países. Na verdade, é um termo adequado, porque uma das características básicas do fenômeno é o fato de se opor de diferentes maneiras à cultura vigente e oficializada pelas principais instituições das sociedades do Ocidente. Contracultura é a cultura marginal, independente do reconhecimento oficial. Aí tivemos também, uma atividade prática que não pode ser usada. Agora vamos ver aqui, o símbolo do movimento hippie. Adotado por milhares de jovens como símbolo do movimento hippie, o símbolo da paz surgiu em 1958, em uma campanha pelo desarmamento nuclear. Esse símbolo foi usado em diversas manifestações contra a guerra nuclear, ganhando depois novos ideais e cores, para representar também a união e a harmonia com o estilo de vida hippie pregava. Para compor esses símbolos, foram combinados códigos visuais de uma linguagem chamada semáfora, que é um sistema de sinalização naval e aéreo, no qual a maneira como uma pessoa segura duas bandeirolas corresponde a uma letra ou um número. As letras utilizadas para compor o símbolo da paz são D e N, as iniciais de desarmamento nuclear. D, que é essa linha reta aqui, e o N, que é essas duas aqui. Muito bem, continuando. Corações solitários conquistando o mundo. O grupo The Beatles foi um grande nome da contracultura na década de 60. Um grupo de rapazes britânicos se tornou um fenômeno pop que chegou a ser chamado de Beatlemania. Suas criações foram uma verdadeira revolução em termos musicais e influenciaram inúmeros artistas do mundo afora. No caso aqui, a capa do álbum da banda Beatles. No caso aqui, os Beatles no meio e uma galera de diferentes artistas. Vamos ver o que elas têm em comum. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o álbum do The Beatles lançado em 1967, trouxe uma nova maneira de conceber discos. Naquele ano, a banda decidiu não realizar apresentações ao vivo, o que lhes permitiu focar na composição e na produção musical. Trechos da música de abertura são tocados em outros momentos, causando uma sensação de recorrência que perpassa toda a obra, pois todas as faixas do álbum se conectam. A última música, A Day in the Life, é um bom exemplo de montagem musical, com vários elementos distintos, como o som de um despertador e de outros objetos cotidianos, dialogando com os sons dos instrumentos musicais. Vamos lá, A capa do álbum traz várias referências a pessoas famosas,
de diversas áreas e épocas. Podemos identificar a figura da atriz Marilyn Monroe, bem aqui, Marlene Dietrich, essa eu não conheço, sociólogo Karl Marx, bem aqui, do ator Marlon Brando, que eu não sei, não lembro como é o rosto dele, do escritor Edgar Allan Poe, do músico Bob Dylan e das versões mais jovens de outros membros do The Beatles, entre outros. Que é eles aqui, ó. O figurino usado pelos integrantes do grupo remete às fardas usadas pelas bandas militares, ao mesmo tempo que são compostas por várias cores vibrantes, dialogando com a contracultura. Para esse trabalho, os rapazes do The Beatles assumem personagens integrantes de uma banda inventada chamada Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, algo como a banda do Clube dos Corações Solitários do Sargento Pimenta. Com esse nome inventado, eles desenvolvem uma ficção que envolve o ouvinte durante todas as músicas do álbum. É como se esse álbum fosse contando a jornada dessa banda, por isso que eles são com roupa de banda militar, mas com cores bem chamativas. Continuando, uma contracultura tropical. Como isso, vamos ver como estava aqui no Brasil, né? Entre as décadas de 60 e 70 surgiu um movimento que sacudiu as estruturas da música nacional, mostrando a possibilidade de fazer um som tipicamente brasileiro e ainda assim alinhado com a contracultura jovem mundial. Teve como principais músicos e compositores nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, Gal Costa, Os Mutantes, entre outros. Lembrando que esses Mutantes não é a novela Caminhos do Coração. O tropicalismo ou Tropicália, como movimento ficou conhecido, tinha como característica ser contestador, expressando novas maneiras de ser, pensar e agir. A Tropicália misturou diversas linguagens das artes como elementos populares brasileiros. O nome foi inspirado em uma obra do artista plástico Hélio Oiticica, que consistia em um labirinto cheio de plantas, árvores, areia e que tinha ao fundo uma televisão ligada, expressando que o Brasil era um lugar de natureza exótica, mas também de modernidade. Muitos dos ideais do movimento são baseados no Manifesto Antropofágico do escritor brasileiro Oswald de Andrade, um manifesto literário que propunha devorar, assimilar, deglutir de forma que transfigurasse a cultura, principalmente a europeia, dando um caráter nacional. Essa ideia seria, tipo assim, alimentar-se da cultura europeia e transformá-la para algo com esse caráter nacional, mas ao estilo brasileiro. Ao assistir O Rei da Vela, uma peça de teatro de Oswald de Andrade, ensinado pelo Teatro Oficina em 1967, o músico Caetano Veloso redescobre o escritor e percebe que o Manifesto Antropofágico se relaciona às propostas do movimento Tropicália, que propunha incorporar música popular brasileira, elementos da cultura jovem mundial, como guitarra elétrica, misturar o rock com bossa nova, com samba e com baião. O movimento, entretanto, logo acabou reprimido pela ditadura militar brasileira que proibia a contestação. Lembre-se, nesse período aqui, 1967, por aí, estava no meio da ditadura militar. E qualquer um que contestasse a ditadura corria risco, mas os artistas mantiveram. Lutaram pela liberdade de expressão e esse movimento foi um grande importante para a população ir percebendo o quão ruim era a ditadura militar. Que muitas pessoas estavam tão alienadas que até hoje a gente infelizmente encontra pessoas que acham que o período da ditadura militar foi bom, mas não, foi horrível. Você não tinha liberdade e era isso que eles contestavam. Assim como para várias tendências musicais do período, os festivais de música popular brasileira transmitidos pela televisão foram importantes para a difusão do tropicalismo. A edição de 1967 foi especialmente marcante. Caetano Veloso, junto de seu amigo Gilberto Gil, quis compor algo especial,
uma canção de protesto que abordasse as discussões e os novos rumos estéticos que a música brasileira deveria tomar. Uma música que o público aprendesse facilmente e que caracterizasse a atitude que queria inaugurar. O resultado da canção foi Alegria, Alegria, que se tornou um marco inaugural do movimento tropicalista. Daí o trecho dessa canção, você já conhece, né? Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Então, aí vem aqui, né, uma atividade vai. E você, quanto que protestaria? Existe algumas coisas na sua cidade ou no seu bairro que você gostaria que fossem melhoradas? Como eu não quero que vocês façam uma coisa, no final daqui eu vou deixar a atividade de vocês. Bandas de um Brasil contracultural. Em 1966, o trio paulistano formado pela cantora Rita Lee e os irmãos Sérgio Dias e Arnaldo Dias Batista surgiu com o nome de Os Mutantes. Considerados excêntricos pela maneira como se vestiam e por suas canções cheias de humor e ironia, os Mutantes fizeram história na música da contracultura, quando subiram ao palco em um festival de música popular brasileira para acompanhar Gilberto Gil em uma de suas canções. O som de suas guitarras e do baixo elétrico se tornou também uma marca estética do tropicalismo. A sonoridade do grupo inspirava-se também no rock norte-americano e inglês do período. Outra banda brasileira que se destacou no mesmo período foi os Novos Baianos, formado por Luiz Galvão, Paulinho Boca de Cantor, Moraes Moreira, Pepeu Gomes e Baby do Brasil, entre outros. O grupo surgiu em 1969, na cidade de Salvador. 2 anos depois, a trupe criou uma comunidade hippie no interior do Rio de Janeiro, onde passou a viver com suas famílias e agregados num sítio que ficou conhecido como Cantinho do Vovô. Era lá que, em tempos de repressão, esses artistas puderam dar vazão à criatividade, em comunidade com muita alegria, música e futebol. Musicalmente, a banda inovava ao misturar o rock com gêneros musicais brasileiros distintos, como o baião, o choro, o frevo e o samba. Também faziam parte dessa poética única os improvisos musicais e a forma coletiva de cantar em unissono, ou seja, som de uma mesma altura emitido por vozes e instrumentos ao mesmo tempo. No caso aqui, né, a célula rítmica seria com a mão fechada, bata 2 vezes na carteira, depois bata com a palma e em seguida estale os dedos. É algo como assim. Nosso ritmo do rock ficaria dessa maneira: mão fechada, palma e estalo. Então, ó, seria mão fechada, palma e estalo. Experimentem fazer em casa para ver que ritmo sai. Cinema novo. Em história, vocês já devem estar vendo o período de ditadura militar. E essa parte aqui do cinema novo, do teatro antropofagia, remete realmente àquela época, porque era toda a cultura que estava sendo criada nesse período. Ainda na década de 50, pouco antes da contracultura ganhar destaque, um grupo de jovens brasileiros começou a criar um novo tipo de cinema. Eram filmes com baixo orçamento, mas repletos de ideias fortes e linguagem contestadora. A realidade brasileira passou a ser retratada de forma combativa, em verdadeiras reflexões cinematográficas sobre o país e sua cultura. Nasceu assim o chamado Cinema Novo. Os principais nomes desse movimento foram os cineastas Nelson Pereira dos Santos, Rui Guerra, Joaquim Pedro Andrade, Cacá Diegues, Glauber Rocha. Este último foi o realizador mais conhecido do movimento. Uma frase do baiano Glauber Rocha traduz o espírito do cinema novo.
uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Em 1964, ele lançou Deus e o Diabo na Terra do Sol. O filme abordou a realidade nordestina e escancarou suas essências sociais e políticas. Tornou-se a obra mais conhecida do movimento. Meu PC tá ficando doido. Mais conhecido do movimento, ganhando visibilidade internacional. Com a câmera na mão, Glauber conseguiu cenas de pura beleza e grandiosidade que inspiram até hoje o cinema no mundo todo. A trilha sonora foi cuidadosamente pensada, valorizando a música regional, trazendo também a obra do Heitor Villa-Lobos e composições de Sérgio Ricardo, que contribuíram para a dramaticidade da história. Para os tropicalistas, esse filme já antecipava o movimento. Aí vem aqui, né, o teatro e a antropofagia. Antropofagia poderia ser a tradução como devorar carne humana, ou seja, canibalismo. Quando fala antropofagia nesse caso, seria devorar a cultura e convertê-la a ela em algo diferente. A inovação e a arte de protesto também floresceram no teatro, na década de 1960. Vários grupos teatrais brasileiros criaram peças que rompiam com os modelos tradicionais de teatro. Um dos mais provocativos foi o Grupo Teatro Oficina São Paulo, dirigido por José Celso Martinez Corrêa, 1937. Em peças como O Rei da Vela e Na Selva das Cidades, o grupo promovia grandes polêmicas e criticava o regime militar. O trabalho do diretor Zé Celso, como é conhecido, é formado pela influência de várias vertentes. Uma de suas principais inspirações é justamente o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. Sua montagem da peça O Rei da Vela, que foi referência para Caetano Veloso durante o movimento Tropicália, era organizado de forma a abarcar vários tipos de linguagem. Em um ato, todas as ações eram realizadas com inspiração em números de circo. Os personagens entravam no cenário saindo de uma jaula como animais de uma apresentação circense. Em outro ato, a peça se desenvolvia inspirada nos teatros de revista, fazendo paródia do estilo de vida da elite brasileira. Em outro, tudo se concluía na forma de uma opereta. Dessa forma, Zé Celso levava a ideia de antropofagia de Oswald de Andrade ao máximo, digerindo e transformando várias linguagens na forma de teatro. Por isso aí a ideia de antropofagia. Por isso essa ideia de antropofagia, né? Devorar aquilo e convertê-lo em algo diferente. Além do brasileiro, Oswald, Zé Celso recebe influência de grandes nomes do teatro mundial, como Bertolt Brecht, que a gente já viu sobre ele, Antonin Artaud. Brecht, mais do que formas ou técnicas, é influenciado pela luta política e contestatória. E de Antonin Artaud recebe a ideia de um teatro ritual, em que os espectadores estão muito próximos dos artistas e participam da ação cênica. Lembrando, aí a gente já vê toda uma linha histórica, né? Pegou desde o movimento antropofágico, que é de 1920, passou pelo cinema novo, aí veio a ideia desse teatro antropofágico, né? Aí veio o movimento Tropicália, que aprendeu lá com o que veio de fora, né? A contestar, ser uma contracultura. E contestar principalmente o que a gente passava na época aqui, que era a ditadura militar. Com isso, turminha, a nossa aula está chegando ao final e o trabalho é uma pesquisa. Vocês vão procurar alguma música do movimento Tropicália, escolher um trecho dela, ou ela toda, se quiserem, pode ser um trecho, e dizerem o porquê vocês escolheram esse trecho. O que ele remete a essa ideia de revolução, ou se vocês concordam. Ou seja, pesquise uma música da Tropicália, vejam se vocês gostaram dela e digam por quê. Não precisa colocar só, se escolherem um trecho, coloque só o trechinho da música explicando o porquê na mensagem. Caso você queira a música toda, você pode mandar o link da música,
um link no YouTube, por exemplo, que provavelmente ela tem, e dizer o que gostou, ok? Com isso, né, a nossa aula chega ao final. Não se esqueçam de fazer essa atividade, viu? Bons estudos e tchau!